Olá a todas, olá a todos. Eu sou a Raíssa Palma e já vou começar a minha apresentação compartilhando a minha tela, para não ficar nada por dizer, não é? Então, é uma honra para mim apresentar aqui no segundo colóquio GTT do Teatro e Tradução de Teatro. E eu estou apresentando essa comunicação como etapa conclusiva da disciplina que cursei esse semestre, chamada Seminário de Literatura Comparada, oferecida pelo Pós-Lit da UFMG, pelas professoras Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa e Ana Palma. Sou a Raíssa, como eu já disse. Então, vou falar para vocês um pouquinho sobre um breve estudo sobre a voz na obra de Jean Cocteau. Vou começar mostrando aqui quem era, esse Cocteau. Jean Cocteau foi um artista francês da primeira metade do século XX, cuja obra tangencia diversas formas artísticas, representado aqui um pouco por esses inúmeros braços e mãos aqui, cada um realizando uma ação diferente, né? Essa é uma foto muito icônica do Cocteau, inclusive presente na tradução A Dificuldade de Ser, do livro dele A Dificuldade de Ser, que saiu recentemente pela editora Autêntica. Então, Cocteau, ele tangencia o cinema, as artes plásticas, o teatro, a poesia, e ele vem dia a dia se tornando mais conhecido no Brasil. Eu vou deixar o próprio Cocteau se apresentar para vocês aqui através de uma introdução de um filme dele, né? Como ele era cineasta, eu queria apresentar para vocês rapidamente a ficha técnica do filme La Belle et la Bête, A Bela e a Fera, do próprio Cocteau. Vou deixar passar esse trechinho, compartilhando tudo correto. Vamos lá. Tá aqui o Cocteau. Esse que se levanta, o nome dele vai estar escrito aí agora, é o Jean Marais, um dos grandes atores, né, com quem o Cocteau adorava trabalhar. Jean Marais vai e apaga o próprio nome. Então o Cocteau escreve o nome da atriz agora, e vai fazer a personagem da Bela, né? O Jean Marais é a Bête, é o Fera. E a estrela na assinatura do Jean Cocteau como marca registrada dele. Retomando aqui o nosso trabalho, deixa eu compartilhar corretamente. A gente tem aqui mais uma imagem ainda do Cocteau. Essa imagem eu gosto muito, porque notem como ele usa aqui as abotoaduras do casaco, né? Nesse livro, A Dificuldade de Ser, que não deixa de ser um livro autobiográfico, é citado pela pessoa que faz o prefácio, como Jean Cocteau ele instaura uma nova moda em relação às vestimentas, porque ele adorava as próprias mãos. Então ele começa a usar os casacos desabotoados, porque ele queria que as mãos dele fossem vistas com mais, tivessem maior visibilidade, tivessem, né, esse enquadramento que a abotoadura chegando tão próxima do punho não deixava transparecer, esses dedos compridos, longos, né, essa mão magra, vamos dizer assim, e elegante, como ele sabia muito bem ser. Muito bem, aqui a gente tem uma imagem de Jean Cocteau com o Jean Marais, que é o ator que a gente acabou de ver, faz o personagem da Fera, e tantos outros personagens, dentre os quais o Édipo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? E foi um caso de amor do Jean Cocteau também, e uma pessoa, porque ele era homossexual, assumido, né? Uma novidade até, de certa forma, para a sua época, e quando o Jean Marais o abandona, né? Quando há uma ruptura dessa relação entre eles, o Jean Cocteau fica muito mal e acaba se entregando ao ópio, né? Ele fica viciado em ópio, acaba se internando, enfim, são várias passagens da vida dele que acho que são interessantes para outro momento. Bom, ele é escritor de uma extensa obra teatral e encontra grande reconhecimento na França, sobretudo na reescrita moderna de tragédias gregas. Então, nesse artigo, nos interessa observar o caso específico de Antigone, que ele chama de Antigone d'après Sophocle, e também de La Machine Infernale, a Máquina Infernal, na obra na qual ele retoma o mito de Édipo. Muito bem.
Aqui é interessante a gente pensar que ambas as reescritas da obra de Sófocles, né, ele vai desempenhar a tarefa de encenador e também de ator nas duas. O seu nome figura em ambas as fichas técnicas como portador da voz, ou la voix, naquilo que representa a fusão entre coro e corifeu. Muito bem. A noção de voz, né, la voix ou a voz, por si só, já é uma noção polifônica, polissêmica, polifônica e polissêmica na teoria da tradução. Ela é comumente usada enquanto metáfora para ilustrar diferentes tipos de vozes, as vozes dos autores, dos tradutores, dos intérpretes, dos narradores, das personagens e até mesmo a nossa voz, a voz dos pesquisadores. Tudo isso sem considerar o aspecto físico da emissão de ondas sonoras, que provocam deslocamento de partículas no ar, produzindo uma tão grande quantidade de sons peculiares quanto existem habitantes no planeta Terra. Pois bem, voltemos a Cocteau. Gostaria de mostrar para vocês agora um pouco da voz de Cocteau, né? Esse encenador, escritor, né, que se coloca também como personagem e cuja voz vai figurar em suas encenações. Então, temos aqui uma entrevista concedida por Jean Cocteau em sua casa de Cap Ferrat, em 1960. Cocteau vem a falecer em 1963, então é nessa casa que ele vai passar os últimos anos da sua vida. E vou deixar o próprio Cocteau, né, se apresentar um pouquinho para nós. Servi, pour être juste. En ce sens que on a fabriqué un personnage qui n'est pas moi, et c'est ce personnage souvent qui reçoit les coups. C'est-à-dire que si on veut me brûler en place publique, on brûle une effigie de moi qui n'est pas ressemblante. Les légendes masquent un homme, et un homme profond. C'est celui-là que je voudrais interroger. Oui, là il m'est difficile de vous répondre parce que cet homme profond, nous le connaissons très mal. C'est notre vrai moi. Il est caché dans les ténèbres, il nous donne des ordres, et souvent nous faisons des bêtises, c'est-à-dire nous nous mêlons de ce qui ne nous regarde pas. Nous voulons travailler sans lui. Et c'est alors que nous commettons de graves erreurs. Vous m'avez dit que votre personne... Vou me permitir interromper aqui nessa fala bonita do Jean Cocteau, né, em que o entrevistador pergunta para ele, questiona ele, sobre quem é o homem debaixo da máscara, né, aquele homem sob a máscara, porque o personagem Cocteau todos conhecem, um personagem muito vivo, muito vivaz, né? Mas quem é o homem sob essa máscara? E aí o Cocteau responde que ele próprio não conhece, que esse é o personagem mais difícil de ser atingido, que é o moi, o eu, né? Ele está no interior de todas essas camadas e é difícil atingir, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um desenho feito pelo Jean Cocteau, eu vou mostrar para vocês alguns outros também. Voltando aqui ao nosso PowerPoint. A gente tem aqui algumas fotos da obra Antígona, né? Na encenação em que o Cocteau fez esse papel da voz, essa encenação beneficiou de costume, né? Dos figurinos da Coco Chanel, da Gabrielle Chanel, que era uma grande amiga do Cocteau. Quem fez o cenário foi Pablo Picasso e a música foi do Arthur Honegger, que depois fez até uma ópera também sobre essa peça do Cocteau. Muito bem, na ficha técnica dessa peça tem uma rubrica que precede toda a ação dramática e que diz: Le cœur et les coryphées se résument en une voix qui parle très haut et très vite, comme si elle lisait un article de journal. Cette voix sort d'un trou au centre du décor. Coro e corifeu se resumem a uma única voz, que fala muito alto e muito rápido, como se estivesse lendo um artigo de jornal. Essa voz sai de um buraco no centro da cena. Aqui acho que é difícil imaginar esse buraco no centro da cena, mas dá para perceber, né, a modernidade, a modernização dos figurinos e do cenário, embora a foto não esteja com muita nitidez, seja uma foto em preto e branco, mas devia ser de muita vanguarda mesmo para a sua época. Muito bem. Muito
poderia ser dito sobre a presença cênica dessa voz, sobre como ela concentra em uma única voz a multiplicidade de vozes do coro. E aqui eu queria trazer a presença do rádio, né? Na primeira metade do século XX, que representava uma grande evolução tecnológica, adentrando e preenchendo os lares, formando opiniões, além de substituir o coletivo do coro antigo, muitas vezes divergente entre si, pela unicidade de uma única e tirânica voz, assim Cocteau faz com a voz do coro e corifeu da tragédia grega, né? Aqui a gente observa várias pessoas reunidas para ouvir a rádio, ou mesmo que não tivesse ali com esse objetivo, eram pessoas que, enfim, todas elas ouviam a mesma emissora e acabavam montando, né, formando suas próprias opiniões a partir dessa única voz. Bom, isso tudo acrescido ao fato dessa voz representar metaforicamente, e no caso das estreias literalmente, a opinião e presença em cena do escritor, encenador, do Jean Cocteau. Muito bem. Temos aqui uma imagem agora do La Machine Infernale, né? Alguns recortes de jornal e algumas imagens dessa encenação, como eu prometi que ia dizer aqui, o Jean Marais, no papel de Édipo. Essa aqui é a cena, segundo ato da peça La Machine Infernale, em que tem um encontro entre Édipo e a Esfinge, né? Aquela cena importante do enigma da Esfinge, que não está presente no romance de Sófocles, que é citado, mas a cena em si não aparece, o enigma não aparece em Sófocles. Cocteau traz essa personagem, traz aqui Anubis, então ele mistura um mito grego com um mito romano, né? Anubis é o guardião da Esfinge, que é a deusa Nêmesis, a vingança, e tá aqui então o Jean Marais no papel de Édipo. Muito bem. Na primeira intervenção da voz em La Machine Infernale, ela faz uma narrativa a galope de toda a tragédia de Sófocles, pontuando-a com comentários do tipo «Porque les dieux s'amusent beaucoup, il importe que leur victime tombe de haut». Para que os deuses se divirtam bastante, é importante que a vítima caia de bem alto. Ou ainda, une des plus parfaites machines construite par les dieux infernaux pour l'anéantissement mathématique d'un mortel, que seria uma das mais perfeitas máquinas construídas pelos deuses infernais para o aniquilamento matemático de um mortal. As formulações presentes nesse monólogo sobre o mecanismo operado pelos deuses no contexto das tragédias são filosoficamente simples e diretas. Nisso consiste, a meu ver, a genialidade de Cocteau. Dois derradeiros elementos ainda a serem considerados nessa breve análise da voz colocada em cena por Cocteau são o volume e a velocidade da fala, sugeridas na rubrica que antecede Antígona. Uma voz que fala muito alto e muito rápido, como se estivesse lendo um artigo de jornal. Então, não basta a Cocteau que seja apenas uma voz sem corpo. Cocteau exige que seja uma voz em volume alto e em tom veloz. Com essa rubrica, Cocteau recupera um conceito expresso na poética de Aristóteles, mas muitas vezes pouco desenvolvido, segundo a professora Teresa Virgínia Ribeiro Barbosa, que afirma spudaios. Para Aristóteles, a tragédia é spudaios, que sempre foi traduzido como grave, como sério. Mas uma outra tradução possível também seria rápido. A tragédia é rápida. Os diálogos são como uma competição ou uma batalha. Dá-se e recebe-se rapidamente. Esse elemento novo, entre aspas, contribui, a meu ver, para a afirmação de que Cocteau conseguiu, como seu antecessor, captar a urgência da encenação necessária à sua época e a seu lugar. O que se percebe em geral em relação às encenações modernas de tragédias antigas é que as encenações são comumente arrastadas, lentas, tediosas e extremamente sérias. Voltando à reescrita de Antígona, Cocteau afirma que retira da peça a sua matéria morta, gasta pelo tempo,
a fim de lapidar a joia que existe ali e fornecer ao público de sua época o mesmo frescor observado em Sófocles quando das apresentações na antiguidade. Assim, podemos afirmar que Cocteau adota uma boa via na busca de atingir o objetivo de captar a essência viva em Sófocles. Deste modo, o texto ganha nova vida, nova utilidade pública e nova função social. Aqui retomo uma fala da professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa: reescrever o mito na atualidade é mudar para manter, é ressignificar para significar. Acho que nessa fala consiste toda a grandeza e a genialidade, né, das reescritas, das traduções, vamos dizer assim, de tragédia antiga, de tragédia grega. Eu trouxe aqui algumas imagens a título de conclusão, né, do Cocteau. Esqueci de dizer que todas as capas dos seus livros, né, das suas encenações, dos textos, das edições dos textos, foram ilustradas por ele próprio. Então, ele ilustra a Antígona, ele ilustra a Machina Infernale e ele ilustra também um outro Édipo, que não é dele, é do Jean Anouilh, né? Édipe ou le roi boiteux, o rei manquitola, poderia dizer assim, né, que é do Jean Anouilh, foi meu objeto de pesquisa no mestrado, enfim, o autor, não essa peça, mas acho interessante que mesmo uma outra edição da editora La Petite Vermillon tenha trazido igualmente uma obra do Cocteau para ilustrar a capa. Assim também, a gente tem uma obra chamada La Voix Humaine, do próprio Cocteau, né, que foi transformada em ópera por Francis Poulenc, e que agora vem a ser um filme de Almodóvar, ninguém menos que Almodóvar, acaba de lançar um média-metragem de cerca de 35 minutos sobre esse texto do Cocteau, La Voix Humaine, a voz humana, com a atriz Tilda Swinton, que eu tenho certeza que vai encenar, né, que deve estar encenando de forma magnífica esse papel. Ainda não assisti essa obra. Então, só para concluir, né, quando em 1930 a Comédie Française produziu A Voz Humana, La Voix Humaine, Cocteau desagradou tanto a direita quanto a esquerda literária, o que demonstra, né, a multiplicidade desse artista e a dificuldade que ele tinha em se encaixar em rótulos, ou a dificuldade que os outros tinham em encaixá-lo em rótulos, né? Então ele diria: estou tão à direita como Bernstein, no seu próprio lugar, mas é apenas uma ilusão de ótica. A vanguarda é esferoide e eu terminei mais à esquerda que qualquer outro. Não deixa de ser bastante apropriada, eu diria, para o nosso contexto político, né, atual, em março de 2021, essa noção imbricada de esquerda e direita, onde nem tudo é o que parece, né? E, enfim, às vezes as pessoas se creem à direita, mas estão mais à esquerda, e as pessoas muitas vezes se creem à esquerda, mas estão mais à direita dos movimentos todos. Bom, pessoal, é isso, né? Concluindo essa apresentação sobre a voz em Cocteau. Sou a Raíssa Palma e foi um prazer apresentar esse trabalho para vocês, assim como terei imenso prazer em continuar trocando informações com aqueles que desejarem entrar em contato. Um grande abraço, é isso. É isso sim, é isso, mas eu queria ainda mostrar as minhas referências para aqueles que quiserem se inspirar. Então, aqui algumas referências bibliográficas, né? Quem precisar dar pause aí e também, se precisar, entre em contato comigo, terei prazer em compartilhar. E agora sim, é isso. Agradecida. Até breve.